Boa noite, 20 horas, 50 minutos, na cidade de Mossoró, no Encanto Norte, no vazio, era a nossa live de número 50. E tem, até horário está nomeada gente. É nossa live de número 50 tem, tu pode tudo lá ver. Vida em debate, comentando no dia a dia. Que a gente iniciou há mais de um mês. Verdadeiramente no dia 20 de julho. Onde a gente falou da pesquisa que foi divulgado pela Rádio Pujola. E hoje vamos falar de outra pesquisa, agora divulgada pela Super TV. Um minutinho. Pode ser que eu não compartilhando, comentando, mandando pergunta. Então vai falar isso. Essa pesquisa é do Instituto Estado para o PTV e ela manda o cenário como na outra 42 da bebida o tabaco de 10 ficou na 90% do voto. E ela deixou o questionário aqui, vamos conferir na importante. Bebida outra versão do bebê, 22,75%. Deputado a justiça do Solidariedade, 7,77%. E toda data do PT, cada picora 90%. É bebida cada China do democrata, 2,18%. Todo Daniel, do PSL, 0,54%. Papá usado. Não tem de papá usado está hoje no PSP, mas ele aparece com 0,41%. Larissa usado do PSDB aparece com 0,28%. Bianca Negueiro do Podemos, 0,14%. Empatada com Doutora Ângela Ginati do PSB com 0,14%. Banco nulo, 10,14%. Não sabe, caneta 10,5%. O Senado está importante. Aquela pesquisa onde não se apresenta ainda. Na mudança, ele liderou com o Senado, 5 Senados. Vamos avaliar aqui. No Senado 1, eles colocaram. O resultado foi a bebida, os passarinhos do bebê com 33,92%. O deputado Ares do Solidariedade com 14,98%. Catarina do Demi, 12,94%. E Solidariedade do PT, 12,10%. Sorte do Salo do PL, 1,09%. Com o DPG tinha do PCdoB,
zero piccola casa del porcento, torni a Giappone, un piccolo 0,9%, tutto la se la segnati, tu vedi che 0,14%, 0,54%, si anche che lo tu potremmo, 0,41%, in modo sono, tu vedi bene, 0,14%, banco nudo in ninguém, 10,22%, não sabe 12,12%, é seu Senado, no Senado 2, o sábado Melitela, com a vontade Santa Mão, 35,42%, o deputado Ari Piscina, fez junto com no Senado 1, com 15,67%, e só da Danta, bem terceiro, só com a subida é Benfica, com 10,90%, e Jonda está empatada com Catarina do TEI, com MUTEI, ficou na 90%. Todo dia já vão nenhum ficou na 30%, pianga na quero ter. Zero ficou na 27%. Ninguém, banco de uno, tem 0 ficou, tem 12 ficou na 81, não sabe. Tem 12 ficou na 17. No Senado 10, o Zaparitena, com 16 ficou na 92%. Dilano ali desse Senado, e Jonda Danta fez segundo com 14 ficou na 10%. Catarina fez terceiro com 10 ficou na 90%. 10,90%. Ninguém paga de número 17,10%. Não sabe 17,44%. Não é poder 0,68%. No Senado tem, no Senado gato, perdão, o trabalho dela com 35,42%. Árido, árido Bezerra, tem 15,72%. Catarina tem 12,10%. E Jonda Danta do PT tem 10,8%. La Liga Usado do PT tem 0,27%. Ninguém vai com o 12,94%. Mesmo número de não sabe, e não é botão 0,14%. No quinto e último Senado, o Zaparitela com 37,19%, tudo andando mal do PSL de 1,36% e Jonda Danta 12,40%. Ali do Bezerra 16,62%. Imostração 0,14%, Pianga Negueiro 0,41%, ninguém pagou nulo 0,40%. Não sabe 15,73%, não é modelo 0,95%.
di non si coordinare da comunità, per balancio da esistenza. Per un po' coraggio per fare da me, a esistenza. Che me non ha variato, tu il governo. Il governo di Osaka è approvato. Può cadere se piccola cadere 100%. Te sei approvato, può dire due. Figura, 92%. Non sapi dire se figura 71%. Il 9%. 1,91%. O governo fatto è approvato potita, figura 70%, te sei approvato un po', 49,59%, non sapi 1,36%. In un governo bolsonaro è approvato, può cadere 7,68% da popolazione solo essi. Te sei approvato un po', ti dai 8,57%, 56%, non sapete 0,08%, non è potere, 0,38%. E la Belghia è la più, e 170 persone, se 678 non sono buona, i cittadini non sono là, il municipio di Motoro, e di tutti i 21 di agosto. A margine di vedere di piccola, sei in modo percentuale. Panama, Panameno, un livello di coerenza e di 95%. Non dono di governo. Abbiamo già provato di parlare come dei buoni percentuali di differenza per un secondo collocato. E il governo va a investire. Ma solo non abbiamo un governo va a investire. Adesso un governo Bolsonaro, anche in Mosoro, è meno variato tu che un governo fa. A popolazione di Mosoro adesso, un governo fa, ma ancora non dice che fa. Non consigli quello che ho usato la benzina. Come un 170 talento, balla con 20 non mi mostrano, non deconnesse. È sempre un iniziativa fatta. Un'abitata possibilità è formato in non delle capacitati di collocare a funzionare. Então, è naturale. È importante, dobbiamo correre per parlare da esistenza. È importante per fare. Deve pensare una varietà con una poca. Era di un dopo di differenza. Va a un secondo collocato che ha detto per secondo collocato. Ha detto canta, giota. E ho detto che dei nomi sono dei nomi mai forti. O sapevo che ha bevuto. E a maior le dora da cidade, tem calima, tem dora. Tenho que mudar. A deputada ajuda tanta, porque ela é uma deputada. Ela tem uma origem popular,
prima está sindicato. E sindicato aqui no Brasil tem uma militância muito forte. E tem a máquina estadual na mão. Embora o Estado não esteja muito bem, mas não devemos libertar isso. E o deputado Alisson é um deputado jovem. Estamos vivendo num momento que o povo quer novidade na política. A gente viu isso na eleição de 2018, o que aconteceu. E a gente vai ver isso também agora. Porque é importante observar o nível de decisão dos candidatos. E é por passar agora. Onde a Barra tem a decisão com 30,9% de pessoas que disseram que não votam nela. Isso dá tanta. 22,9% a área de pesquisa. Catarina tem 9,5% de decisão. A área de pesquisa 6,10%. O DPEC tinha 2,10% do dinheiro. Um 1,9% e manutenção 2,9%. Toda a área nacional 4,10%. Bianca Negreiro teve 10,4%. Lalília Hurtado 6,1%. Fortaleza 8,2%. Meu dele 10,100%. Não sabe 38,9%. E não é poder 2,9%. Mediante a essa pesquisa, a esse momento, eu diria, na minha opinião, que dá oposição a Alisson. Porque assim, a oposição, ela não vai se unificar. E a oposição ela tem candidato forte, com muitos deputados. Ela tem pessoas que podem não ser candidato, porque pode ligar para o orçamento como um adversário do orçamento. E ela tem candidato que até agora não decoraram, embora tivesse uma conta expectativa com muito dinheiro. Todo dinheiro, apesar de não ser político conhecido, além dele dar seu discurso da nova política, todo dinheiro, ele é um candidato do bolsonarismo em Mossoró. Ele é um candidato do presidente Jair Bolsonaro. Ele se apresenta na cidade como amigo de Bolsonaro, e senta na mesa da casa do presidente para tomar café. Mas até agora ele não tem decorado. Outro nome interessante que aparece, mas que não vai sair candidata, é Lalília Hurtado. A argentina que Lalília é a segunda maior eleitora da cidade de Mossoró. Pode ser, a eleição ela não é candidata. Até porque Lalília, o grupo de Lalília desde 2016 dá no governo. E aí como é que lá, e você passa gato 10 anos no governo,
Nos últimos meses vai para a posição, vai ter uma candidatura, perde a credibilidade. E o que se fala o jornalista? Eu não sou jornalista, eu sou uma pessoa que gosta de comunicação e amo política. Mas o que o jornalista fala é que um grupo de Larissa, que é liderado pela vereadora e é deputada federal Santa Rosato, não tem condições financeiras de inventar uma campanha eleitoral. Então, o nome de Larissa dá fora do poder nesse ano. Como falei, Jorge pode ser um companheiro de Zabadeu Sava. E solta ela parece mal. Eu diria que por causa do PT, por causa de alguma posição da deputada de votar na reforma da Previdência do Estado e também do governo do Estado. Então, na minha humilde opinião, um candidato com potencial de crescimento é ali do PC. Mas eu acredito que no final, Rosa vai será eleita. E dará pouquinho de contado a vendida prefeitura de Mojonó. Tem também uma pequena para vereador, mas como a gente já está tendo aqui um outro tempo, a gente já está. Um minutinho, a gente já está 20 minutos falando, eu não vou dar saber que está de vereador. Mas eu queria finalizar no assunto da nova questão do presidente Bolsonaro à imprensa. Ele disse no domingo, no final de semana, ao rebote, que dava vontade de dar uma boada na cola do rebote. Isso porque o rebote fez uma pergunta sobre o depósito na conta das forças do presidente em dinheiro. É lamentável. Não é a atitude de um presidente da República. Mas também não é uma atitude de uma pessoa educada. Uma pessoa educada, um presidente da República, ele tem que mostrar a compostura. A imprensa é social, a democracia é a imprensa que leva a notícia à população, ao eleitor. A imprensa, ela não é inimiga do governo, nem aliada. Ela é uma ponte do governo e a população. E um político tem que aprender isso. A imprensa tem que parar de se acreditar. Nós vivemos numa democracia, graças a Deus. E torna que um presidente Perdão. Tem vontade de também na cara do jornalista. Só por causa de uma pergunta. Que coisa é essa? Que falta de decoro? Que falta de educação? O que um presidente quer? Que a empresa pare de comer um governo federal?
Precisa de tão ameaçada com agressões físicas e abstratas. Física não. Com agressões vai em a física. Temos que combater esse embutado do outro antes que faça uma coisa pior. Antes do que acontece. Ele é caríssimo. Ele é um ponto de lá de verdade. Agora a verdade é, nós temos um presidente acuado. Acuado porque a sua bandeira de Gama caiu por terra. Por conta da sua atitude. Boa noite, Leonardo. Adi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito bom ter um senhor aqui. Pois, e agora, para finalizar, Leonardo, tem uma novidade. Quinta-feira, eu instalei aqui com Pinta Debate e com a gente conversa pouca. Quinta-feira, Leonardo, quem está ali conversando comigo durante 1 hora é a deputada estadual. Em vez de candidata prefeita de Mossoró e solta tanta. Ela está lá conversando comigo. Então, vamos divulgar. E solta tanta. Deputada estadual, bem candidata pelo PT a prefeita de Mossoró. Quinta-feira. Dentro do Pinta Debate, uma conversa muito obrigada a todos que participaram, combater, conta, comente, falar no YouTube, se inscreva no canal. Se não estiver entendendo, fale, por favor. É muito importante você dizer se está entendendo ou não. E até a próxima. Amanhã, dia de futebol, não sei se estarem por aqui. Mas, Fábio Juno, boa noite, tudo bem, Fábio? Tá terminando aquela vídeo hoje, Fábio? Mas o senhor é convidado para quinta-feira, tá comigo, a partir das 19 horas, 7 horas da noite. Eu estarei conversando com o senhor Tadeudo. Minha querida Tatiana, que alegria ter a senhora aqui, Tatiana. Um beijo para a senhora. Que saudade, Tatiana. Tatiana, tá terminando aqui, mas... Tatiana, com esse comentário a senhora me vai chorar. Tá vendo o senso digno de todo carinho da senhora? Mas muito obrigado, Tatiana. Tatiana, foi pedir para terminar. Especialmente para a senhora. Quinta-feira, às 19 horas, no Pinta Debate, comentando o dia a dia. Agenda conversa franca com a deputada estadual em bem candidata pelo PT e solta tanta. E solta para estar aqui comigo e a gente vamos falar do mandato do partido em Itacubá. Muito obrigado a todos. Um beijo, Tatiana. Um abraço a todos, até a próxima.